Que bom que você veio cultuar conosco nessa terça-feira. Sua presença nos alegra muito e alegra o coração do Pai. Você que me acompanha também via internet, por favor, compartilhe aí esse link com alguém da sua família, com um amigo, com algum parente. Que Deus possa falar conosco nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, um texto que vai ser difícil, você não conhece esse texto, hein? Salmo de número 23. Brincadeira, todos conhecem o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Se você achou, por favor, se coloque de pé. Se você não achou ainda, se você não tem a Bíblia, está aí no telão. Salmo de número 23, o versículo 1, de 1 a 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deleita-me e faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, está aqui a tua palavra, Senhor, diante do teu povo nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, no mais profundo ser, ó Deus. Por isso, Senhor, nós declaramos mais uma vez que a nossa mente está cativa, o nosso coração está aberto à Tua palavra nessa noite, Senhor. Que toda sonolência, cansaço, desatenção, que o espírito de incredulidade cai por terra agora no nome de Jesus. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui, ó Deus, saciados, alimentados, ó Deus. Já fomos ministrados através do louvor da Tua palavra, Senhor. E continuamos, ó Deus, conectados, ó Deus, no Teu trono da graça, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus, traz a provisão do céu, traz a direção, fala conosco através do Teu Espírito Santo, revela, Senhor, em cada coração a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus, e o Teu propósito, Senhor. Pai, assim nós oramos nessa noite, agradecidos por tudo, em nome dEle que vive para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Eu quero falar com o tema nessa noite, enfrentando os vales da vida. Amém? Enfrentando os vales da vida. Nós vemos aqui nesta passagem aqui onde o salmista fala de um vale, o vale da sombra da morte. Mas nós vemos assim que nós enfrentamos alguns vales nas nossas vidas, seja pessoal, seja em uma área coletiva que envolve outras pessoas, envolve talvez a sua família, envolve lá o seu trabalho, envolve a igreja, e enfrentamos alguns vales que estão além da nossa dimensão de entender. Como está acontecendo hoje no mundo, né? Isso é um vale global, né? Está acontecendo em toda a terra a questão do Covid-19. É um vale que toda a humanidade está enfrentando. Então, o que eu quero dizer para você, existem vales nas nossas vidas. A Bíblia fala isso, tem vale de bênção, mas também tem vale de prova. Davi está falando aqui de um vale da sombra da morte. Josué no capítulo 7, versículo de número 26, fala do vale de Acor, o vale da desobediência, da desgraça que aconteceu ali por causa de Acã. Também tem o vale dos ossos secos, que você conhece muito bem, que Ezequiel foi levado no meio daquele vale, aonde havia muitos ossos ali sequíssimos, que estavam representando a casa de Israel. Enfim, o que eu quero falar para você é que os vales são inevitáveis. Amém? Os vales são inevitáveis. Você vai falar, por que isso, pastor? Eu vou passar por vale? Talvez você já está num vale, talvez você já passou por um vale, ou talvez o vale ainda está chegando na sua vida. Porque Jesus ele é bem realista a respeito disso, quando ele fala lá em João, no capítulo 16, no versículo de número 33, ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele deixa bem claro que nós vamos passar por vales, seja de aflição, seja em alguma
área da sua vida. A questão não é o que vai acontecer, mas sim quando vai acontecer e se estamos preparados para enfrentar esses vales. Amém? Então o vale é inevitável. Às vezes experimentamos sofrimento como a tristeza, às vezes enfrentamos o vale da doença, às vezes enfrentamos o vale da angústia, o vale da frustração, do fracasso, da fadiga, enfrentamos o vale da calúnia e assim por diante. Isso faz parte. Os vales fazem parte da nossa caminhada nesta terra. São então são inevitáveis. Então vai acontecer, uma hora ou outra, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida. Talvez você já passou por tantos vales e ainda vai enfrentar muitos vales. Então nós temos que entender. Então o segredo desta mensagem hoje é enfrentando os vales da vida. Então nós precisamos estar preparados. Ninguém queria enfrentar o vale do vírus do Covid-19, né? Ninguém pensou nisso. Começou o ano de 2020, todo mundo planejando. Todo mundo querendo viajar, às vezes, no meio do ano, né? Todo mundo querendo fazer uma festa com a família no meio do ano, festa de casamento, festa de aniversário. Todo mundo estava planejando, mas de repente veio um vale ali da doença e que assolou toda a terra. Então, é inevitável. Às vezes acontece, como eu falei, às vezes vem por um sofrimento. Às vezes o vale é uma tristeza de uma perda de um ente querido, alguém da sua família. O vale, às vezes, é uma doença. O vale é uma frustração, tanto na sua área profissional ou em qualquer outra área. O vale é um vale de calúnia, às vezes alguém falou algo contra você, e assim por diante. Nós enfrentamos vários vales. Então nós entendemos que é inevitável. Temos que estar preparados. Amém, igreja? Estão comigo aí? Temos que estar preparados. Os vales também são imprevisíveis. Então você tem que entender isso. Não é possível planejar, falar assim, eu acho que vai acontecer isso na minha vida, eu acho que eu vou passar por esse vale. Não é planejado, não é agendado também. Eu só quero enfrentar o vale depois do meio do ano para lá, ou só quero um vale na minha vida no final do ano. Não é agendado, e muito menos você pode desmarcar também um vale que pode vir sobre a sua vida. Então nós temos que entender que muitas vezes eles são imprevisíveis nas nossas vidas. Então os vales vêm naquela hora mais inesperada. Parece que o negócio já está ruim, parece que as coisas não estão boas, aí de repente acontece mais um vale na sua vida, a qual nós temos que enfrentar e nós precisamos estar preparados. Muitas vezes não estamos esperando, essa é a verdade. Não estamos esperando, simplesmente acontece, e geralmente quando realmente menos esperamos. Você às vezes recebe um telefonema, toca o telefone lá, já dá até um arrepio, né, irmãos? Quando o telefone toca de madrugada, você já dá até um arrepio. Pode ser a notícia de um vale, né? Uma notícia no trabalho, de repente você chega lá para trabalhar e você recebe as contas, né? Um diagnóstico médico, você vai lá fazer um exame de rotina e de repente você encontra o vale da doença. Naquele exame veio uma notícia muito ruim, ou algum acontecimento com o seu filho, com a sua família. Então nós entendemos que é imprevisível, nós não sabemos, e muitas vezes os vales que vêm sobre a nossa vida, eles causam muitos danos. Jeremias no capítulo 4, no versículo 20, ele fala: um desastre depois do outro, toda a minha casa foi devastada. Num instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos naquele momento. Então, muitas vezes pega de surpresa e muitas vezes causa danos nas nossas vidas. Então nós temos que estar preparados para esses vales. Tanto aqueles que nós não esperamos, e nós temos que estar preparados porque sabemos que vamos enfrentar vales nesta caminhada. Amém, povo de Deus? Também tem os vales que são imparciais. Esse é muito interessante. Ninguém está imune contra os vales. Amém? Você não pode falar, não, vai acontecer na casa do vizinho, vai acontecer na vida de tal pessoa. Comigo não vai acontecer vale. Como nós lemos lá, nós vamos passar pelos vales. Então, ninguém está isento de dor, de sofrimento, de angústia. Ninguém tem passe livre pelos problemas. Nós vamos ter que enfrentar. Todo mundo tem problemas, sendo elas pessoas boas ou pessoas ruins, crentes ou não crentes. Então nós temos que entender isso.
Lógico que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm um cuidado debaixo da mão do Pai, né, tem algo a mais. Mas, na verdade, quando nós olhamos assim, o que eu quero dizer nessa mensagem é imparcial. Pode vir para qualquer pessoa pode passar, indiferente de poder, indiferente se é rico ou é pobre, indiferente de cor, indiferente de raça, né, se é brasileiro ou se é japonês, vai passar pelo vale. Então nós entendemos isso. E os vales são uma indicação, não necessariamente que você é mau, mas que você é uma pessoa e está nessa caminhada. Então, entenda por esse lado. Você pode enfrentar vales a qualquer momento e vales inesperados. A Bíblia deixa claro que coisas boas acontecem para pessoas más. E muitas vezes coisas más acontecem para pessoas boas. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 45, diz o seguinte: Jesus declarou ali: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, para como os que fazem o mal. Então, nós vemos assim que às vezes a adversidade vai vir na minha vida, que sou crente, e também vai vir na adversidade daquele que não é crente. Então, o que nós temos que entender? Imparciais. Então não é porque que você é crente que você é o super crente e não vai passar por dificuldade, não vai enfrentar vales. Não é porque você tem dinheiro que você não vai enfrentar vales. Não porque você é isso ou porque você é aquilo. Não, todos vamos enfrentar vales. Lógico que, como eu disse, há um cuidado especial, um cuidado diferente para aqueles que são filhos de Deus. Mas geralmente quando os vales vêm na nossa vida, nós temos algumas perguntas que fazemos, né? Primeira, por que eu? Não é verdade, irmãos? Acontece alguma coisa, você fala, mas por que eu hoje? Por que aconteceu comigo? Não é outra pergunta? Por que aconteceu comigo? Tinha tanta gente aí para acontecer, tem tanta gente ruim, por que aconteceu? A gente fala, por que aconteceu com aquele cara bom, uma pessoa boa? Por que aconteceu? Então nós temos algumas perguntas. Então nós temos que entender que alguns vales que nós enfrentamos é por causa da permissão de Deus. Muitas vezes nós temos que entender que Deus está provando. Deus está tentando provar e testar a que ponto está indo a nossa fé. Por isso às vezes permite vales na nossa vida. Por que permite vales também? Para nos ensinar em meio à batalha. Amém, povo de Deus? Nós só somos treinados se nós pegarmos nas armas. Ninguém põe um soldado lá na frente sem ele ter um treinamento, sem ele dar um tiro, sem ele fazer um treinamento, sem ter uma estratégia. Então muitas vezes também você tem que entender que os vales que vêm na nossa vida, Deus está tentando fazer o quê? Nos ensinar a batalhar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos se capacitar e para que o propósito dele cumpra na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes nós não queremos. Quem é que quer vale aqui? Ninguém quer. Ninguém quer luta, ninguém quer dificuldade. Mas você pode perceber que quando nós passamos por uma luta, nós aprendemos. Você só sabe o que é fome se você passar pela fome. Se você não passar pela fome, você não sabe o que é fome. Um bom empresário, ele só é um bom empresário administrador o dia que ele também viver a escassez. O dia que ele tiver a fazer as contas realmente ao pé da letra. Mas na escassez ele aprende a ser um bom administrador. Então muitas vezes Deus faz o empresário passar na escassez para quê? Para que ele aprenda a controlar no muito, para que ele possa administrar no muito. Então nós temos que entender também, dentro desta palavra, alguns vales que vêm na nossa vida têm um propósito de Deus, tem um propósito de te ensinar. Você quer ver um exemplo também, como eu falei aqui desse vale agora que é global, que está toda a terra? Talvez Deus está nos testando para as coisas piores, às vezes, que a Bíblia fala que estamos caminhando por final dos tempos. Mas como que nós vamos estar preparados se nós não vamos enfrentar nada? Você vai chegar lá só de boa, não aconteceu nada na minha vida, não passei por nada, a igreja também não passou por nada. Aí quando vinha a primeira batalha, com certeza seria difícil. Mas agora nós já estamos num treinamento. Como eu falei, ninguém nem pensava nisso, ninguém nunca pensava em culto online, ninguém nem pensava em ter rádio funcionando, isso e aquilo. Deus está nos ensinando. E se um dia for proibido de pregar o evangelho nas igrejas e nós poderemos usar o meio da internet? E assim por diante, só para que você entenda.
Então, muitas lutas, muitas provas vêm para que possa testar a nossa fé e que a gente possa crescer, a gente possa aprender e a gente possa lidar com as situações. Amém? Então nós temos que entender isso. Alguns outros vales são criados por mim mesmo, pelas decisões erradas, pela desobediência, pela infidelidade, pela omissão, pela mentira. E isso é um prato cheio para o diabo estabelecer um vale de destruição na minha vida e na sua vida. Então nós temos que entender que muitas decisões que tomamos, muitas coisas erradas que fazemos, quando desobedecemos, quando somos infiéis, criam vales nas nossas vidas. E às vezes a consequência, como a Bíblia fala, semear não é obrigação de ninguém, mas colher sim. E às vezes você tem algo que está acontecendo na sua vida, algo que foi semeado lá atrás, algo que você fez de errado lá atrás, algo que às vezes você desobedeceu, algo que aconteceu de infidelidade, algo que aconteceu por causa de uma mentira, e você acaba colhendo lá na frente. O vale, ele continua por muito tempo ali por causa disso. Então temos que tomar cuidado. Mas o que fazer para vencer os vales? Agora vem a parte boa. Então, como nós falamos, os vales são inevitáveis na nossa vida, são imprescindíveis e eles podem pegar qualquer tipo de pessoas. Mas agora, o que eu posso fazer? E é esse tema aqui que eu quero falar para que nós possamos enfrentar os vales da nossa vida. Então, o que eu devo fazer? O primeiro, dentro desse versículo aqui, no versículo 4 do Salmo 23, Davi, ele deixa um exemplo aqui muito claro de perseverança, de estar firmado em algo, firmado na palavra. Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi, ele não disse que quando o vale veio ele fugiu. Davi, ele não falou que saiu correndo. Ele fala que ele está andando. Nós precisamos andar, precisamos estar firmados. Você não vai mudar de direção. Não é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, que você vai recuar ou que você vai mudar de direção. Você precisa da direção de Deus. Você precisa estar firmado. Andar é andar firme, é andar certeiro, é andar confiante. Então o que eu quero falar para você? De um dos poderes que opera na nossa vida, que está à nossa disposição para enfrentar os vales, é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Porque muitas vezes está à nossa disposição. Através da vida de Jesus, quando nós lemos o Salmo 23, vai falar de um pastor, o sumo pastor, vai falar de alguém que cuida de nós, vai falar de alguém que está colocando à nossa disposição várias saídas, várias armas, várias estratégias, vários crescimento para que nós possamos enfrentar os vales. Mas muitas vezes é que nós que escolhemos errado, nós que não queremos, nós que não se estruturamos para enfrentar as dificuldades. E muitas vezes nós não reconhecemos realmente quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Espírito Santo. Nós às vezes pedimos segundo a nossa vontade, às vezes vem o vale, mas nós queremos apenas um milagre, nós não queremos aprender a solucionar o problema, nós não queremos a perseverar, nós não queremos nem sequer andar em meio ao vale. Nós não queremos, nós queremos a forma mais fácil, mas geralmente a forma mais fácil não vai nos tirar do vale. Às vezes pode até agravar a situação. Eu quero dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Você já viu aquela historinha do gênio, da lâmpada? Eu não sei que desenho que passa aqui lá, mas aí tem várias historinhas. Diz que o cara está andando, não é assim a historinha lá? O cara está andando lá na beira da praia, ou em algum lugar ele acha a lâmpada lá. Aí ele esfrega a lâmpada, aí sai o gênio lá, Aí o gênio fala assim: tem 3 pedidos, não é isso? Ele fala assim: 3 pedidos. Aí geralmente, quase 90%, se você for uma pessoa normal, você vai pedir dinheiro, não é verdade? Mas eu quero ser o cara mais rico, eu quero ter dinheiro à vontade. Esse eu acho que boa parte das pessoas vai pedir. Aí de repente você pode pedir qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando às vezes nós vemos o gênio, e muitas vezes acontece assim, tantas pessoas veem a oportunidade, veem Jesus de outra forma. Eles querem ver simplesmente para a necessidade, eles querem ver simplesmente aquilo que o coração realmente está desejoso. Aí a pessoa pede dinheiro, o outro às vezes vai pedir assim: eu quero ser o homem mais bonito da terra, Aí o gênio vai falar: tá difícil, não vai pedir outra coisa não. Mas assim,
Aí, de repente, o cara pede sempre uma coisa mais supérflua. Gabriel, eu quero ser o super-homem. Quero voar e ter poder e assim. Eu sempre quis ser o super-homem, né? Sempre não tive tamanho, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O certo seria, da mesma forma que você encontra o gênio, você encontra Jesus, você vê Jesus diferente, você vê esse gênio diferente. Se ele é o gênio, preste atenção. Se ele é o gênio, ele que é dotado de inteligência, nós trazemos a palavra gênio, é aquela pessoa que você fala assim, puxa, esse cara é um gênio. Pô, esse cara aí é inteligente. Esse cara aí, ele sabe mais do que eu. Então, na verdade, se você fosse pedir alguma coisa para o gênio, sabe o que seria o certo você falar? Ó, bem, você é o gênio, eu aqui sou, vamos dizer outra palavra, aqui o burro sou eu, você que é o gênio, então, né? Então é o seguinte, eu não quero errar nos pedidos, porque se eu peço dinheiro, eu vou ter problema. Ter muito dinheiro também tem problema. Ou vai ter ladrão, vai ter alguém que quer atrás de você. Se você pede para ser bonito, também vai ter problema. Vai ter gente atrás de você, revista, não sei o quê. Se você pedir para ser o super-homem, aí complicou a situação. Você vai ter que salvar um monte de gente, você vai ter poder e aquela coisa que o super-homem faz no filme. Então, qual que seria o certo? Quando você encontra a fonte, quando você encontra ali o poder, você poderia falar assim, ó, cara, você que é o gênio, então, fazer o seguinte, você faz os 3 pedidos para mim. Tá entendendo? O segredo. Então, mas muitas vezes nós não falamos isso para Jesus. Mesmo quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e mesmo diante dos vales da vida, raramente você chega e fala, qual que é o melhor para mim? Você já pensa numa fuga. Você já pensa num milagre direto. Você já pensa em que os anjos vão descer ali, vai meter a espada em tudo e vai abrir caminho para você. É desse jeito. Nós estamos mesmo na condição do gênio. Nós pedimos, eu quero dinheiro, eu quero ser bonito e quero ser o super-homem. O cara que é o gênio. Quem que é o gênio? É Jesus que é o gênio. Jesus que sabe todas as coisas de mim e de você. O Espírito Santo que sabe. Nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo a nosso favor. Gente, nós enfrentamos qualquer vale. Nós temos capacidade de enfrentar qualquer vale. Só que aí que está o problema. Você nunca pergunta, e aí, Jesus, nesse vale, eu continuo andando? Não, nós queremos já é fugir, nós queremos já pegar uma saída, o exit ali, a saída e vazar fora, ou nós queremos dar a volta, ou nós já pedimos logo a intervenção direta. Nós temos que aprender, irmãos, a igreja tem que aprender, é um tempo de batalha, é um tempo que estamos enfrentando vários vales. Então, não faça o pedido errado, faça o certo. Senhor, eu quero aprender. E eu quero falar acerca desse primeiro poder que opera, a qual, quando eu li esse texto aqui, que eu falei assim, Davi, ele podia ter fugido, ele podia ter desviado, ou ele podia ter recuado, mas ele falou assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu sinto assim que ele estava estruturado ali, ele estava confiante que se viesse o vale, ele ia ser vencedor. E aonde eu me estruturo? Na palavra de Deus, amém? Então ele fala 3 questões aqui. O primeiro, ainda que eu andasse, ele estava andando ali. Segundo, não temerei mal algum. Eu sei que por muitas vezes passa algum medo, alguma incerteza. Muitas vezes o inimigo aproveita para enviar uma mentira na sua mente. Mas a palavra está dizendo aqui que mesmo que eu ande ali, eu não temerei. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus. E depois ele fala o seguinte, ele fala assim, porque tu estás comigo, e o teu cajado e a tua vara me protegem. A tradução da NVI está falando me protegem. Então eu vejo aqui apenas nesse versículo sobre os vales da sombra da morte, que Davi ele continuou a caminhada, Davi ele não teve medo, e Davi ele estava com o Senhor. E o Senhor também estava protegendo ele. Então eu quero que você entenda nessa noite, nós temos esse poder a nosso favor. Você tem aonde se alicerçar a sua caminhada. Você pode falar igual Davi, falar assim, eu estou passando por isso, a minha família está passando por isso, o meu casamento está passando por isso, a minha vida financeira está passando por isso, a saúde está passando por isso, mas é o seguinte, eu vou continuar andando, eu vou perseverar, eu estou firmado aonde? Na promessa. Eu estou firmado aonde? Na palavra de Deus. Eu não estou firmado em qualquer coisa. Independente do que um fala, independente daquilo que vem de fora, eu estou firmado, eu vou continuar andando. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e você tem que chegar, você tem que sair do vale, você vai passar pelo vale. Não importa o tamanho que seja, não importa a dificuldade que for, não importa quão sombrio é,
Não importa. Eu estou firmado aonde? Na palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, para nós enfrentarmos as adversidades da vida, nós precisamos andar aonde? Firmados na palavra de Deus. Amém? Então, do primeiro poder, o poder do evangelho, da palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo aqui ele deixa bem claro que o evangelho é o poder de Deus. Se eu quero enfrentar os vales, se eu quero estar preparado para passar pelo vale, eu tenho que andar onde? Na palavra de Deus. Aqui tem solução. Se o vale for na família, tem solução na palavra de Deus para a sua casa. O problema é no casamento, tem solução na palavra de Deus para o seu casamento. É nas finanças, o pastor acabou de falar das finanças aqui, tem solução para você, amém? É na saúde, tem solução para você. A palavra de Deus, ela tem toda a revelação que nós precisamos, é o manual da humanidade. Então eu posso falar como salmista: ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, eu não vou arredar o pé daqui, eu vou andar firme. Uma hora vai acabar, uma hora Deus vai me dar direção. E aonde você vai encontrar isso? Na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus me dá força para andar pelo vale da sombra da morte. Traz direção, ela firma os meus passos, traz luz em meio à escuridão. Então nós temos que entender: o homem não tem este poder. O homem não tem esse poder. E também você não encontra no dinheiro, você não encontra na ciência, você não encontra em armas nucleares, você não encontra em lugar nenhum. A palavra é o poder de Deus, amém? É de quem? De Deus. Não é minha, não é sua, é de Deus. Então busque na palavra. Talvez se você está enfrentando agora, ou quando aparecer o vale, busque na palavra. Está falando que o evangelho, a palavra, é o poder de Deus. Você não pode buscar em nenhum outro lugar. Nós somos canal de bênção aqui para a sua vida. Os pastores aqui, irmãos que ministram, são canais de bênção. Mas a palavra, ela é de Deus. O poder está com Deus. Amém? Dinheiro nenhum compra, ciência nenhuma compra. Então a palavra de Deus é que transforma as nossas vidas. A palavra de Deus é que nos dá força. E a palavra de Deus é que nos direciona. Amém, povo de Deus? Então, em primeiro lugar, eu vou andar e vou permanecer firme, porque eu estou firmado aonde? Está dormindo já o povo? Na palavra. Amém? Segundo poder, da fé. Para mim vencer os vales da vida, eu preciso ter fé. E muita fé. Porque como eu falei, às vezes você vai receber uma notícia, às vezes vai ser algo que você não está esperando, ou vai vir assim numa hora que você já está acontecendo muitas coisas, e nós precisamos exercer a fé, porque a fé nos dá vitória sobre qualquer vale que o mundo apresenta para nós, amém? 1 João, capítulo de número 5, versículo 4 e 5, 1 João 5, 4 e 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória de quem vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha que negócio lindo e poderoso. Aqui é um segredo. Aqui é um segredo. Qualquer vale que vir na minha vida, eu vou vencer. Por quê? Porque a palavra, ela me alicerça, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu preciso ter uma aliança com Deus, eu preciso nascer de novo no Senhor, eu preciso realmente crer que Jesus é o Filho de Deus, amém? Este também não é um domínio humano, amém? Você não pode comprar a fé, chegar lá no mercado e falar assim: eu vim aqui comprar 2 quilos de fé, ou ir lá no açougue e falar: corta aí 1,5 kg de fé para mim levar para casa. Não pode. Você também não pode vender a sua fé. Puxa vida, eu tenho tanta fé e aquele irmão tem pouca fé, eu vou vender um pouco da minha fé para ele. Você não consegue, né? E muito menos emprestar. Assim, eu vou emprestar ou pedir emprestado. Rapaz, você tem muita fé, empresta um pouco para mim. Apesar que nós brincamos, né? Fala assim: encosta em mim aqui, passa um pouquinho da unção, um pouco da fé. Mas não é domínio também humano. Amém? É domínio de quem? De Deus.
Então a fé realmente é domínio também de Deus, não está sobre o domínio humano. Não pode comprar, não pode vender, não pode emprestar, não pode querer a fé do outro. Então nós temos que vencer o mundo pela fé. É isso que a palavra está dizendo. Então o segundo poder para vencer as adversidades é a fé. E dentro dessa fé eu quero ler com você um texto muito bonito, porque além de você vencer, você pode fazer a diferença de ser um grande testemunho. Pessoas que venceram as adversidades, pessoas que venceram os vales na Bíblia têm nome registrado, mas venceram por quê? Porque tiveram fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 33 a seguir, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha, peles de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não é digno, errantes pelo deserto, montes e covas e cavernas da terra. E todos estes têm tido testemunho pela fé. Não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles nós não forem aperfeiçoados. Quando nós lemos essa passagem aqui, na verdade aqui está falando de todos, da família inteira de Cristo, daqueles que já enfrentaram e daqueles que deram um bom testemunho e que realmente vão ser lembrados para a eternidade e vão ser exaltados também no céu. Mas o que a palavra me diz aqui, você sabe qual que é a verdade aqui dessa mensagem aqui? Na verdade, em vez de você perguntar por que eu, ou por que aconteceu comigo, preste atenção aqui comigo. Em vez de você perguntar quando você enfrenta um vale de dificuldade, como falou aqui, foram cerrados, foram apedrejados, foram cortados ao fio de espada, andavam com pelos de cabra, aflitos, maltratados em covas, em cavernas e assim por diante, como lemos aí. Você sabe que em vez de você dizer quando uma adversidade vem na sua vida, um vale vem na sua vida, você em vez de falar assim, por que eu? Por que aconteceu comigo? Você devia falar como crente, sabe o quê? Porque não foi comigo. Eu queria que teria sido comigo, para que eu possa ser testemunho nesse tempo, para que eu possa mostrar que Deus opera na minha vida, para mostrar que realmente quando eu falo que eu sou crente mesmo, para falar assim, não importa o que vai acontecer, eu vou permanecer, se for preciso morrer como esse povo aqui, eu vou morrer. Mas geralmente não é assim. Não é verdade? Quando acontece alguma coisa, cadê o povo? Some da igreja, some de todo lugar. Por que eu? Por que comigo? Então nós poderíamos mudar a fala. Falar assim, puxa vida, devia ter acontecido, era comigo. Em vez de acontecer com ele, tudo isso, devia ter acontecido comigo. Para que eu possa realmente ser testemunho da glória de Deus. Para que eu possa ser testemunho da grandeza de Deus. Então, irmãos, que nós possamos andar pela fé realmente. Não a fé apenas que fala da boca para fora. Eu sou crente, eu amo Deus acima de todas as coisas. Eu faria tudo por Deus. Faz nada. A verdade é que você deveria falar como crente, falar assim, puxa, aquele negócio que aconteceu na vida devia ter acontecido comigo. Eu queria ser testemunho nesse tempo. Eu queria marcar história nesse tempo. Eu queria realmente mostrar o Deus que eu amo, o Deus que eu realmente sirvo. Essa seria a verdade. Amém? O poder da cruz, terceiro. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Portanto, assim como o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos aqui um vale do pecado, do julgamento. É algo terrível, é algo que vem sobre a humanidade.
mas Jesus ele trouxe o poder da cruz, dizendo em Romanos 6:6, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que nosso eu pecador fosse morto, assim não sejamos mais escravo do pecado. O poder da cruz nos trouxe a libertação da escravidão e do pecado. Esse vale aqui está garantido, nós temos que tomar posse disso daqui, amém? Nós já vencemos essa batalha pelo poder da cruz. Jesus, ele pagou o alto preço na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou o alto preço para que eu e você fosse libertos deste vale. O vale, qual vale, pastor? O vale do pecado, do ciclo do pecado. Principalmente quando nós ficamos no ciclo do pecado, aquilo que você pratica sempre, você tenta se libertar, não consegue, é um vale do pecado. Eu quero dizer que através da cruz, do sacrifício da cruz, do poder da cruz, Jesus, ele já pagou o preço. Jesus, ele diz aqui nesse versículo que ele te libertou. Você não é mais escravo do pecado, amém? Você não é mais escravo desse vale. Você tem que se posicionar. É um vale que tem destruído muitas pessoas. É um vale que tem levado pessoas à destruição. Então, nós tomamos parte desse poder da cruz e aplicamos na nossa vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo algo muito poderoso. Esse dia eu estava meditando isso aqui. Eu começo a imaginar, né? E fica uma marca quando eu olho na cruz assim. Um lugar onde a ira e a misericórdia se uniram. Um lugar onde a lei e a graça se uniram. Um lugar onde a justiça e a paz se uniram. Um lugar onde houve um milagre da substituição, amém? Era para a gente estar lá, mas Jesus, ele fez uma grande obra na cruz. Este lugar é a cruz de Cristo. Era para mim e para você um vale terrível. Se não fosse ele, cancelar isso daqui era algo terrível para mim e para você. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, um texto conhecido, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos aflitos e feridos de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse vale nós vamos vencer. Por quê? Porque já tem a obra da cruz. Nós somos vencedores, amém? Se você está no ciclo do pecado, eu quero dizer para você que Jesus, ele já pagou o preço. Basta você se arrepender, basta você entregar realmente a sua vida ao Senhor Jesus, e esse vale vai sumir da sua vida. Deus vai te dar a vitória para vencer ele. Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu tenho que andar realmente com a palavra firmada dos meus passos, e tenho que estar realmente em Cristo Jesus, amém? O homem também não tem esse poder, amém? O dinheiro também não consegue apagar os pecados, não tem esse poder. Nenhuma ciência tem isso, somente através de Jesus Cristo. Ele pagou a dívida dos nossos pecados. Agora eu quero falar do quarto poder para nós vencermos, o da ressurreição. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição anula o vale da morte, amém? Olha que poderoso. A ressurreição, ela anula o vale da morte. A autoridade de Jesus, da ressurreição, ela anula o poder da morte. Se a cruz aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Cristo anula o vale da morte. 1 Coríntios capítulos 15, versículo 16 a 21. Porque se os mortos não ressuscitarem, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, e ainda permanecerás nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos.
Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais do que miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqui é uma afirmação. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Então nós estamos com a vitória na mão. Nós passamos também por esse vale. Deus, Ele garantiu a vida eterna para mim e para você. Você não vai perecer, você não vai morrer no vale deste mundo. Deus está falando assim: eu já paguei o alto preço. Então o que nós percebemos aqui dentro desse texto? E agora eu quero voltar aqui no Salmo de número 23. Quando nós falamos de estar preparados para enfrentar os vales da vida, nós temos que realmente... Eu sei que tem mais coisas que poderíamos ter colocado aqui, mas eu quero falar para você: tenha fé. Amém? Ande na palavra de Deus. Tome posse da obra da cruz e da ressurreição. Isso vai nos ajudar a permanecer nesse tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Como eu disse, você planejou tantas coisas e não fez nada nesse ano. Você não sabe também o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos qual vale temos que passar. Nós não sabemos qual vale temos que enfrentar. Nós não sabemos se Deus está aprovando a nossa fé ou se está nos capacitando. Nós não podemos recuar, nós temos que andar em meio vale. Então nós temos que estar firmados. Por quê? Porque Ele sempre quer o melhor para nós. E é o Salmo de número 23, a qual esse dia o pastor até falou aqui que a tradução: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, né? A presença dEle. O vale você vai passar, como eu falei no começo, o vale é inevitável a gente enfrentar. Mas a questão é o seguinte: nós vamos passar com Deus, amém? Nós vamos passar com Jesus. Ele é o meu pastor e Ele não me faltará no meio da adversidade. Então a tradução é essa: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E aí o que Ele quer? Deleita-te, me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consola. Então eu quero dizer para você: você tem um sumo pastor sobre a sua vida. Você tem Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E eu quero dizer mais: Ele se preocupa com você, amém? Ele se preocupa, Ele sabe muito bem o que você enfrenta, Ele sabe muito bem o que vai acontecer na sua vida, Ele sabe muito bem como proceder para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Então Ele se preocupa com as ovelhas. Ele sabe o que é bom. Ele sabe aonde estão as águas tranquilas. Ele sabe aonde estão os pastos verdejantes, amém? Ele sabe aonde tem refrigério para a sua alma, amém? Ele sabe. Então, confia nele. Continue nessa caminhada. Não desvie dos vales. Não tem como desviar dos vales. Nós temos que enfrentar. Ele vai te guiar por justiça e por amor do nome dele, amém? Então eu quero deixar essa mensagem para você nesta noite, porque são tempos difíceis e não sabemos qual vale nós vamos enfrentar, e muitas vezes muita opressão. O inimigo, ele tem trabalhado de todos os lados, mas nós temos a palavra que nos guia. Está aqui. Qual é a prova que Deus existe? A palavra, a Bíblia mesmo, a prova física, a Bíblia. O único livro que permaneceu na face da terra, ensinando gerações e gerações. Está aqui, para você firmar os seus passos nos vales. Tenha fé, exerça fé. Não fala assim, não: por que aconteceu comigo? Por que eu? Mas que você possa ser crente e falar: queria que tivesse acontecido comigo. Eu queria ser testemunho de Deus. Eu queria usar a minha vida para impactar essa cidade, para impactar a minha casa, para falar assim: realmente foi um homem perseverante, foi um homem que estava na palavra, um homem realmente que amava a Deus acima de todas as coisas, uma mulher realmente inabalável. Que às vezes nós não falamos isso, nós falamos assim: por que eu? Por que comigo? Vamos mudar, vamos falar assim: poderia ter sido eu. Deus poderia ter me usado. Deus poderia ter me usado para fazer a diferença. Então fique firmado na fé.
E os 2 vales já estão garantidos. Deus já morreu na cruz. O poder da cruz anula o pecado, as acusações sobre a sua vida. Tome posse disso. E também você tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Quero estar orando pela sua vida. Eu não sei qual vale você está enfrentando. Eu não sei se, como eu disse, se algum vale vai chegar na sua vida. Mas que você possa estar preparados. Que nós podemos estar alicerçados no Senhor para enfrentar e para vencer, principalmente esse tempo difícil. Amém? Nós precisamos realmente estar estruturados. Não sabemos o que vai acontecer ainda, mas sabemos que Deus, Ele tem o melhor para nós. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Você que está em casa também, eu não sei qual vale que você está enfrentando, ou você que vai me ouvir daqui a alguns dias acessando o site lá. Talvez naquele dia essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela pode trabalhar na sua vida e você pode aplicar ela para vencer o vale que você está passando. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, pedimos agora, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser revestidos, ó Deus, da palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, exercer realmente a fé genuína, Senhor. Que nós possamos tomar posse da Tua obra que foi maravilhosa, a obra da cruz, Senhor. A qual o Senhor veio pagar um preço, Senhor. E também, Senhor, ó Deus, através da Tua ressurreição, Senhor, nós estamos, ó Deus, com a vida eterna também, Senhor. Se nós olharmos deste ponto de vista, Senhor, nós temos tudo para enfrentar os vales, ó Deus. O Senhor está conosco, Senhor. Nós não podemos recuar, nós não podemos mudar a caminhada, nós não podemos interferir no propósito que o Senhor tem na nossa vida, na igreja do Senhor, na nossa casa, Senhor. Pai, nós precisamos estar preparados, ó Deus, para o dia mau. Nós precisamos estar preparados para as adversidades, ó Deus. Por isso, Senhor, desperta o Teu povo nessa noite, desperta aqueles que me ouvem, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, realmente buscar, ó Deus, cada dia mais na Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, alimentar a nossa fé, ó Deus, por ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, Senhor, ó Deus, que nós possamos realmente olhar, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, ó Deus, nos dê força, Senhor. Se tem alguém aqui passando por algum vale, Senhor, seja na família, seja no casamento, seja em qualquer área, finanças, saúde, Senhor, ó Deus, traz a direção agora, Senhor, firma os passos, ó Deus, com esta palavra, Senhor, abre uma luz no final do túnel, Senhor, revela, Senhor, ó Deus, no coração do Teu Filho, a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus, que nós possamos entender, ó Deus, que nós não venhamos pedir errado, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, fazer, ó Deus, pedidos, ó Deus, que não estão segundo a Tua vontade, Senhor, e nós não venhamos proceder com algo que não está segundo a Tua vontade, Senhor, mas que nós venhamos perguntar para o Senhor, o que devemos fazer? Senhor, toma o controle da minha vida em meio a este vale, Senhor. Me guia, Senhor, pelo vale da sombra da morte, pelo vale da escuridão, pelo vale, ó Deus, das lutas e dificuldades, Senhor. Me guia, Senhor. Pega na minha mão, Senhor, porque muitas vezes eu não consigo andar sozinho e muitas vezes os meus pensamentos não são os Teus pensamentos, muitas vezes os meus caminhos não são os Teus caminhos, Senhor. Por isso, Senhor, me pega pela mão agora e me guia, Senhor. Me tira desse vale, Senhor. Ó Deus, faz um milagre, faz a obra na vida do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que venha cessar o vale nesta família, que venha cessar o vale, Senhor, neste casamento, que venha cessar o vale nessa saúde, Senhor. Se tem alguém da família internado, se tem alguém aqui doente, ou alguém que está me ouvindo, Senhor, tira deste vale agora, Senhor, pela fé, Senhor. Ó Deus, a qual o Senhor já levou na cruz todas as enfermidades. Não é que não vamos ficar doentes, mas no Teu nome há poder de cura, no Teu nome há poder de restauração. Aqueles que estão acometidos, ó Deus, por esse vírus também, Senhor, que estão neste vale desta pandemia, Senhor, sustenta, cura e restaura, Senhor. Pai, assim nós oramos, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus.
Você que me ouve ou você que está aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Amém? Dê um sinal com a sua mão. Não posso sair daqui sem fazer este apelo para você. Alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O primeiro passo é reconhecer Ele, né? Pela fé, por crer que Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Amém? Você em casa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria de fazer essa oração com você. A igreja neste momento também esteja batalhando junto comigo, porque eu sei que em casa às vezes é difícil, qualquer coisa chama a atenção. Esteja batalhando comigo. Você em casa pode fazer essa oração comigo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e logo após você pode também entrar em contato conosco. Os telefones estão aí na parte do monitor, embaixo do monitor, para que nós possamos aconselhar você, direcionar você e orar por você. Amém? Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus em casa, faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu entendi a tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor pagou o alto preço na cruz do Calvário. Por isso, nessa noite eu entrego a minha vida a ti. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me dê forças nesta caminhada para enfrentar os vales, ó Deus, e que o Senhor possa me sustentar nessa caminhada, Senhor, na palavra, pela fé e pelas obras que o Senhor fez. Por isso, mais uma vez, eu declaro que a minha vida está em tuas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço, beijo no coração. Os irmãos podem assentarem.